Hoje nós vamos falar mais especificamente de um dos conhecimentos mais valorizados da astrologia kármica. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Sandra Salles. Como assim, Sandra? Conhecimento mais valorizado? Não é tudo valorizado no mapa? Ou por que alguma informação é mais importante do que outra? Então, quando eu falo de mais valorizado, isso significa que os conhecimentos que você vai passar para a pessoa, para o cliente, né? Você, astróloga kármica, passa para o cliente, o dono do mapa, informações e conhecimento sobre ela mesma, que a partir da leitura do seu mapa, ela vai entender a importância dessa informação. Tá? Então, qual é a informação que uma astróloga kármica entrega para o seu cliente que ele mais vai valorizar, que mais vai fazer impacto na vida da pessoa? É isso que eu quero que vocês pensem, né? A informação, né, ou conhecimento mais valorizado pelo cliente a partir da leitura kármica, que é o que vai realmente fazer um impacto maior, o que vai ter mais impacto na vida dele. O que eu vou falar sobre o tema de hoje não é assim uma verdade absoluta, ok? Isso é o resultado da minha experiência, da minha observação, né, nesse ofício que eu tenho mais, né, de 20 anos trabalhando com astrologia, 25 anos estudando astrologia, e que eu entendo pela minha observação e também pelo feedback dos clientes e também das minhas alunas, que esse realmente é um conhecimento que é muito importante, que faz muita diferença na vida das pessoas, ok? Então, e por que é que você precisa saber disso? Porque você que deseja se tornar uma astróloga, que está estudando astrologia kármica, né, que deseja se tornar uma astróloga kármica, ou você que já é uma astróloga kármica, que está aqui me seguindo, ou que já é minha aluna, enfim, você precisa saber disso, porque essa é uma informação que você sabendo, você vai tentar abordá-la da maneira melhor para o cliente, nunca deixando essa informação de lado, nunca deixando de passar esse conhecimento para o seu cliente, tá? Então, isso vai fazer diferença na sua vida e vai fazer diferença na vida dos seus clientes, ok? Então, eu poderia dizer facilmente que a informação que é mais importante ou mais impactante para o seu cliente é aprender a respeito dos karmas. Que karmas que essa pessoa trouxe de outra vida para resolver nessa? Que karmas que são pertinentes à vida imediatamente anterior ou comportamentos, né, que geraram karmas que ela vem repetindo ao longo de várias vidas e por isso se tornou um karma. Se esse assunto que precisa ser resolvido, esse karma que precisa ser resgatado, tem a ver com ela mesma, ou seja, se ela prejudicou apenas a própria vida ou se ela causou prejuízo, danos, sofrimento para outras pessoas, tá? Porque é importante que vocês entendam que muitos karmas são sim de relacionamento, ou seja, você causou sofrimento a outras pessoas e por isso essa sua ação gerou karma para você. Mas o karma também pode ser gerado por omissão, ou seja, você deixou de fazer alguma coisa, você deixou de ter uma atitude e com isso ter prejudicado outras pessoas. E também, tanto o karma de ação quanto o de omissão pode ter resultado em karma que prejudicasse você mesmo, ou seja, a própria pessoa, você ou a própria pessoa, o seu cliente, né? Então, nós temos karmas resultantes de ações, karmas resultantes de omissões, e os dois tipos, eles podem ser refletir, ter prejudicado, né, ter causado sofrimento a outras pessoas ou a própria pessoa dono do mapa, tá? Então, isso é uma informação importante para a pessoa saber com certeza. Por quê? Porque o karma, ele precisa ser resgatado. Alguns, né, tem algumas coisas que indicam no mapa que tem situações que, inclusive, é assim,
Você precisa resolver nessa vida. O quanto mais cedo possível, melhor, porque aquilo já é uma coisa que vem trazendo de muito tempo. Então, agora chegou a hora, precisa resolver. Então, isso é uma informação muito pertinente, mas ainda não é a que eu quero dizer que é a mais importante, tá? Ainda não é esse conhecimento a respeito dos karmas que a pessoa trouxe para resgatar que será o conhecimento mais importante para ela. Você também pode estar pensando que o conhecimento que mais vai gerar impacto na vida da pessoa é entender sobre os problemas de relacionamento que ela tem, a causa desses problemas, entender a origem dos problemas da pessoa. Então, por que, como a gente tem relacionamentos em várias áreas da vida, né? A gente se relaciona não só com pessoas, mas às vezes com coisas também, né? Mas o nosso relacionamento com a nossa família imediata, com os irmãos, com os primos, o relacionamento com o seu entorno, com a sua vizinhança, com os colegas de escola, com quem você cresceu, aquelas pessoas, né, que fazem parte do seu meio ambiente, relacionamento familiar com a sua família de origem, com os pais, com os avós, ou com um dos pais, que às vezes é mais complexo, com os filhos, com namorados, com parceiros, né? E aí, no ambiente de trabalho, na vida social, amigos, na carreira, com o chefe, com o subalterno, enfim, são vários tipos de relacionamento e a gente cria situações para serem resolvidas com essas pessoas e daí não é que entender por que é que eu tenho determinado relacionamento tão estressante com essa pessoa, seja pai, seja filho, seja irmão, seja primo, seja marido, seja namorado, por que é que esse relacionamento é tão doloroso? Por que é um relacionamento tão complicado? Onde é que está a origem desse problema? Então, isso também é uma informação muito relevante para a pessoa, com certeza. As pessoas que têm esse conflito, né, com familiares, com amigos, com, enfim, qualquer tipo de relacionamento, ela vai sim querer saber, querer entender melhor qual é a causa, né, o que é que causa aquilo, e normalmente, né, na grande maioria das vezes, a causa está na própria pessoa, né? Mas é o comportamento dela ou a história, o que veio das vidas passadas, o que foi repetido em vidas anteriores e que gerou hoje esse karma de relacionamento. E que às vezes é assim. Hoje você tem um filho que numa vida passada foi um inimigo seu, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão foi um inimigo seu em vida passada, ou em vidas passadas. Aquele relacionamento que era, não é, um atrito só e a pessoa então vem resolver porque tinha muita dificuldade, traz e aí vem resolvendo numa situação de um laço familiar muito mais próximo, né? Ou então namorou, casou e aí ao longo do casamento vai resolver. E esses problemas de relacionamento sempre são problemas que afetam a vida das pessoas e que sim, é importante ela entender por que acontece a dificuldade, qual é a origem da dificuldade, o que causa isso, o que ela precisa mudar para resolver essas situações, o que ela precisa mudar, ou às vezes perdoar as pessoas, se perdoar, trabalhar aquela situação em si, aceitar aquele tipo de relacionamento, aquele conflito, porque aquilo, entender que aquilo faz parte, que ela está resgatando e tudo mais. Então, é importante essa informação? Sim, é muito importante. Ter esse conhecimento é muito importante para conseguir resgatar, melhorar esses relacionamentos, resgatar essas histórias e resolver tudo o que não ficou resolvido em vidas passadas. Então, super importante, mas ainda não é a questão mais importante. Às vezes, uma informação que muitas pessoas vêm buscar, né, através da leitura do mapa kármico são questões profissionais, de carreira mesmo, né? De onde é que eu me encaixo, qual a carreira que eu realmente vou me realizar, me satisfazer, e como é que eu chego lá, o porquê
que eu tenho dificuldade de deslanchar na minha carreira, ou por que eu tenho dificuldade de escolher uma carreira, ou por que eu não consigo me inteirar com as pessoas do trabalho, por que eu não consigo sentir prazer naquele trabalho, fico super entusiasmada ou entusiasmado com aquele trabalho e de repente tudo desanda, as coisas não funcionam, ou eu me lasco de trabalhar e não consigo ser promovido, não consigo ser reconhecido, não consigo uma boa remuneração. Enfim, às vezes as questões da pessoa são de trabalho e também tem muitas pessoas que me buscam por essa informação e buscam outras astrólogas também por essa informação de entender, não é, qual é esse caminho que ela precisa seguir ou qual é o seu dom natural para uma determinada carreira, porque isso também está lá indicado no mapa. Então, as pessoas que buscam isso, elas estão querendo, né, desenvolver essa carreira e muitas vezes também o que aparece é pessoas com vontade de ajudar outras pessoas que sentem esse chamado, né, de trabalhar com alguma coisa que ajude os outros, que sirva aos outros, que beneficie outras pessoas, que ela se sinta realizada com isso, mas precisa entender que caminho é esse, como chegar. E muitas vezes, quando a pessoa tem dificuldade, às vezes, de seguir numa carreira, é porque o caminho dela não é bem por esse que ela está procurando, mas é um outro, e que o mapa vai indicar também, né? Então, as pessoas, às vezes, que são ou mais práticas, né, mais objetivas, que querem focar na carreira, elas vêm em busca dessa informação, ou também as que desejam, com o seu trabalho, ajudar outras pessoas da melhor forma possível, servir ao mundo, servir aos outros, fazer isso de uma forma que se sinta realizada nas duas maneiras que envolve trabalho. Isso também é uma questão para as pessoas, né? Sobre você trabalhar com um propósito e também porque o trabalho ele te dá um senso de identidade. Então, uma profissão te dá um senso de identidade, isso também é uma questão importante para a grande maioria das pessoas, né? A grande maioria quer se encontrar numa profissão, quer se sentir realizada naquela profissão e perceber a sua identidade relacionada a essa profissão e a autoestima e tudo mais. Então, a questão profissional, seja de uma carreira profissional, tradicional, ou seja, uma coisa mais voltada para esse dom de servir aos outros, de trabalhar, às vezes, com terapias alternativas, ou mesmo com astrologia kármica, né, que são trabalhos que vão servir e ajudar o próximo, que vão fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e tudo mais, né, um melhor projeto de vida, talvez. Isso também tem a ver com a busca das pessoas, mas também não é o conhecimento mais importante e o mais valorizado pelos clientes, pelas pessoas que buscam a astrologia kármica. Autoconhecimento, também autoconhecimento é um direcionamento muito importante dado pela leitura kármica do mapa. Por quê? Porque com a leitura do mapa, a pessoa entende melhor sobre a sua personalidade. Por que ela age de tal maneira? Por que ela se comporta de tal maneira? Por que ela sente, né? Por que as suas emoções e os seus sentimentos são desse jeito e não daquele? Por que ela faz isso e não faz aquilo? Por que ela tem esse tipo de reação? Por que ela se joga de cabeça num negócio? Ou então, por que ela desiste facilmente disso? Todos esses porquês, né, que vêm, né, que tem a explicação na leitura kármica, isso também é o autoconhecimento da pessoa, dela entender que, então, essa raiva que eu sinto, essa mágoa que eu sinto dessa situação aqui, vem disso, vem dessa história. Isso aqui também já é uma questão que eu estou trazendo de outras vidas, de situações de outras vidas, que é uma coisa que vai evoluindo. E aí, em determinados mapas, você vê que aquilo já está a ponto de explodir, né? Ou então
é uma característica da personalidade, por que a pessoa é mais sonhadora, ou por que ela é mais realista, ou por que ela tem determinado comportamento em uma determinada situação e as outras pessoas agem de uma outra maneira. Então, o autoconhecimento também é uma informação que faz uma diferença muito grande na vida da pessoa depois que ela tem essas informações a partir da leitura kármica do mapa dela. Né? Saber o que na vida dela vai fazer com que ela se sinta realizada, com que ela se sinta com propósito, com que ela sinta, que ela entenda o que ela veio fazer nesse mundo, né? A sua missão, o seu propósito nessa vida. É muito importante para a pessoa saber, porque tem muita gente que também está perdida no mundo e sabe, o que foi que eu vim fazer nessa vida? Qual é o meu papel nesse mundo? O que eu estou contribuindo para esse mundo, para as pessoas, para minha família, para o meu entorno, para o meu país e, sei lá, né, para as outras pessoas, para as pessoas conhecidas e para as desconhecidas. Que diferença que eu estou fazendo no mundo? Então, esse senso de propósito, esse senso de missão, né, que também vem com o autoconhecimento, isso é muito importante. É uma informação que contribui demais, né, para o desenvolvimento dessa pessoa. E eu poderia ainda citar várias outras questões, né, que as pessoas vêm buscar na leitura kármica. Às vezes é um problema de saúde que ela não entende. Como uma aluna ontem mesmo falou, está anos procurando um diagnóstico e não consegue um diagnóstico correto. E por que não consegue esse diagnóstico correto? Por que a saúde é frágil desse jeito? Por que eu sinto determinada coisa? Às vezes é uma questão mais emocional ou mais psicológica. Por que eu tenho depressão? Por que eu pareço que estou alegre, me expresso de uma forma alegre, mas por dentro as coisas parecem que estão ruindo? Na hora que eu vou dormir, eu tenho vontade de dormir e não acordar mais. São questões emocionais, psíquicas, psicológicas, que também têm origem e têm explicação através da leitura kármica. Tudo isso tem origem em vidas passadas, em personalidade, né, desenvolvida ao longo de várias vidas e que tem resultado nessa. Então, assim, eu poderia dar 1000 motivos e 1000 razões pelas quais uma pessoa busca uma astróloga kármica e que aquele conhecimento, aquela resposta daquilo que ela está perguntando vai fazer diferença na vida dela. Todos esses motivos são super importantes. Todas essas respostas são super importantes. Todo esse conhecimento vai fazer diferença na vida da pessoa. Mas tem uma informação que você vai dar para a pessoa na leitura do mapa que vai fazer muita diferença na vida dela, que vai ter um impacto maior na vida dela. E eu vou dizer aqui que muitas vezes a pessoa nem sabe, não é, que ela vai ter acesso a esse conhecimento, mas quando ela tem, realmente é uma questão que tem tanto impacto que ela reconhece que essa é a informação mais importante, que esse é o conhecimento mais importante. Né? Então, que na verdade reflete todas essas outras coisas que a gente já falou. Essas outras coisas são o veículo para esse conhecimento principal, que é o caminho para a evolução da pessoa, que é o nosso propósito maior na vida. Mas aí você vai me dizer assim, ué, Sandra, mas o propósito de todo mundo não é evoluir? Com certeza. O propósito de todo ser humano que encarna aqui nesse planeta é evoluir. Só que cada pessoa tem um caminho diferente para essa evolução. Para cada pessoa, esse caminho vai ser diferente. A maneira de evoluir vai ser diferente. E essa trajetória vai ser diferente. Porque cada ser é único. E esse caminho para a evolução também é único. Ele é só seu. O seu caminho é só seu, porque ele está contando a sua história
E ele, a partir de tudo que você já viveu anteriormente, de todas as suas experiências anteriores, você agora tem um determinado caminho a seguir para chegar na sua trajetória de evolução. E o mapa, a leitura kármica do mapa, indica isso especificamente. E esse também é um dos grandes diferenciais da astrologia kármica para a astrologia moderna, tradicional, como queira chamar. Mas vamos dizer assim, uma astrologia psicológica para a astrologia kármica, espiritualista, que é exatamente analisar essa trajetória que o ser humano tem que fazer, cada indivíduo tem que fazer, e a sua trajetória é única e o seu caminho de evolução é único e ele está ali indicado no seu mapa. Então, é isso que eu digo, que muitas pessoas elas buscam a astrologia kármica com uma pergunta específica, com um assunto específico. 99% das vezes, desse assunto que a pessoa vem perguntar, ele faz parte dessa trajetória, desse caminho de evolução. Por quê? Porque se ela veio buscar essa informação, é porque essa é uma informação que incomoda, é um assunto que incomoda, é um assunto que dói, é um assunto que ela não consegue resolver, é um assunto que ela ainda não encontrou as respostas. Como resolver isso? É porque se ele tem essa importância na vida da pessoa, é porque ele faz parte desse caminho de evolução, dessa trajetória de evolução. Mas no mapa você tem exatamente como indicar. Você tem que sair do ponto A para o ponto B. E essa trajetória, cada um faz individualmente, porque cada um tem o seu. É claro que de várias pessoas pode ser parecido, mas as histórias nunca vão ser parecidas, nunca vão ser idênticas. Parecidas podem ser, nunca serão idênticas. A trajetória nunca vai dar no mesmo lugar e também vai depender de cada um. Por quê? Porque tomar conhecimento de qual é o seu caminho de evolução não significa que aquilo resolveu o problema, não é? Tomar conhecimento é só o primeiro passo, porque uma coisa é você tomar conhecimento e a outra coisa é você agir para resolver, para efetivamente trilhar esse caminho de evolução. E uma coisa é você saber que você tem que evoluir, a outra coisa é você saber o caminho, qual é o caminho e a direção que você tem que seguir. Faz muita diferença, né? Porque todos aqui, vocês que estão aqui presentes agora, vocês provavelmente já me ouviram muito falar sobre isso, né? Todo ser humano encarna para evoluir. A nossa meta principal é evoluir. A gente está aqui nesse planeta para nossa evolução. Esse é um planeta de evolução. Então, a gente está aqui para evoluir. Agora, como é que eu faço isso? Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua trajetória. E isso está lá, escrito no mapa. Então, imagine que você vem aqui me perguntar por que é que o seu relacionamento não dá certo, por que é que o casamento está nessa crise, por que é que isso, aquilo, outro. E eu, além desses assuntos, eu vou te falar, olha, isso aqui faz parte da sua trajetória evolutiva e que você precisa resolver todas essas questões e fazer isso para seguir nessa direção, porque é aqui nessa trajetória, incluindo todas essas coisas, resgate de karmas, melhoria das suas características de personalidade e tudo mais, aprendendo essas lições, completando isso, você vai fazer esse caminho, né? Trilhar o seu caminho de evolução. Agora, é fácil fazer isso? De forma nenhuma. Por quê? Porque senão todo mundo fazia, todo mundo resolvia, todo mundo evoluía rapidamente a cada vida. A gente encarnava 12 vezes e pronto, estava tudo perfeitinho. Você já aprendeu todas as lições, você não adquiriu nenhum karma, ou se adquiriu um, você já pagou. Você está sempre melhorando e beleza, já nem precisa, na próxima nem encarna mais, porque você já está um ser iluminado. Infelizmente, não é bem assim, não é verdade? A gente acaba tropeçando, a gente acaba se atrapalhando, cometendo novos erros, errando, tentando acertar,
né? Pelo menos a gente espera que sim, né? Que esteja tentando acertar. Muitas vezes a gente erra na tentativa de acertar e está tudo bem, porque esse é o caminho de aprendizado, mas trilhar essa trajetória não é tão fácil assim. E muitas vezes pode levar várias vidas. E eu fico muito satisfeita quando eu vejo um mapa e que eu falo para a pessoa qual é a trajetória dela e eu vejo que ela já está naquela caminhada, que ela já está chegando muito perto de cumprir aquele propósito, de cumprir aquela etapa da sua evolução. Isso não significa que ela não tenha mais nada para aprender, que ela não tenha mais nada para evoluir, que ela não tenha... Eu estou falando daquele trajeto que ela está traçando nessa vida e que provavelmente, né, que para algumas pessoas ela já está chegando lá na reta final, na linha de chegada dessa lição, desse aprendizado, dessa parte da evolução. Mas para muitas pessoas, eu sei que isso é muito difícil. E tem pessoas assim, que já me disseram: ah, não, de jeito nenhum que eu vou fazer isso, não, porque é muito difícil, vou deixar para a próxima vida, porque não tenho coragem de encarar, ou enfim, ou é um assunto que mexe demais com a pessoa, ou ela não quer seguir naquela direção, enfim. Aí é de cada um, como eu falei, né? O caminho para a evolução é seu, único e exclusivamente seu. E quem vai decidir se trilha esse caminho ou não é você. Você tem livre-arbítrio, pelo menos por enquanto, tá? Pelo menos por enquanto, você ainda tem livre-arbítrio para decidir isso. Mas eu sempre aconselho que a pessoa faça porque, né, se está indicado, se aquele é o caminho de evolução dela, o ideal é que a pessoa evolua, né? Então, que ela siga, que ela trilhe aquele caminho. Então, justamente por não ser fácil, né, o ideal é que a pessoa entenda, né? Ah, eu sei hoje que eu tenho que chegar lá, então eu quero chegar amanhã ou depois da manhã. Isso também não é assim, porque é trilhando um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, resolvendo, né, as outras questões do mapa, né, as outras questões que estão pendentes para você chegar lá e caminhar nessa direção com paciência e com persistência, porque, se Deus quiser, você termina, né, essa trajetória nessa vida, com paciência e com persistência. Mas não necessariamente. E tá tudo bem, ok? Desde que você esteja seguindo naquele caminho, mesmo que não consiga chegar lá na reta final, na linha de chegada, você está no caminho certo, você está na trajetória certa. Mas, de repente, se você for um passo de cada vez, né, devagar, com paciência e com persistência, o seu objetivo será alcançado. Agora, eu queria saber de vocês, né, se você concorda comigo que conhecer o seu caminho de evolução, do seu mapa, da sua história, da sua evolução de todas as vidas, incluindo essa, se você considera, assim como eu considero, a informação ou o conhecimento mais importante a respeito do seu mapa e também a respeito do mapa dos seus clientes. Você concorda que essa é uma informação que faz diferença na vida da pessoa? Porque às vezes a pessoa está focada numa coisinha e está esquecendo de olhar o todo. E quando você mostra o caminho de evolução, você está mostrando o todo, que a gente chama de big picture, né? Você está mostrando o plano maior. E o plano maior é esse, que inclui todas as outras coisas, né, que precisam ser resolvidas. Mas essa é uma informação que é relevante, que eu já, pela minha experiência de 20 e poucos anos, é relevante para o cliente, é relevante para todo mundo, para todo ser humano, tá? E aí eu queria que vocês refletissem sobre isso, se você concorda que isso vai ser relevante para você, para os seus clientes, que essa é uma informação que você precisa dar para o seu cliente, porque você está orientando a pessoa de tudo que ela tem que fazer nessa vida e
Se você se sentir à vontade para compartilhar a sua conclusão, você pode me mandar um direct que eu vou adorar saber, né? Ou, se quiser colocar aqui também nos comentários, eu vou adorar saber a sua conclusão a respeito disso, né? Quando a gente fala de caminho de evolução, de carreira, de relacionamentos, sabe, de propósito, de entender sobre os karmas passados, de entender o que ela precisa aprender nessa vida e tal, isso tudo faz parte dessa trajetória, desse caminho. Mas são pontos. O caminho, a trajetória é o todo. E aí é que dizer assim, é como você vai chegar lá, nesse degrau de evolução para essa vida, tá? Então, se você concordar comigo, você pode refletir. Se você já tem uma opinião sobre isso, pode colocar nos comentários aqui. Se não tem, pode me mandar depois por direct a sua opinião ou o que você acha sobre isso, e eu vou adorar saber, ok? Isso era o que eu tinha para trazer para vocês hoje, esse conteúdo, que eu acho, assim, uma informação relevante para quem vai estudar astrologia, para quem estuda astrologia kármica, para quem quer se tornar uma astróloga kármica, porque essa é uma informação essencial que você vai dar para os seus clientes. Eu vou encerrar aqui hoje. Então, eu agradeço a todos a presença aqui hoje. Nos vemos na próxima. E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.